Força-tarefa. Em Poços de Caldas, mais 3 pessoas são presas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas. Nós temos identificados como participação na chefia o Tiago 12, inclusive o irmão dele já se encontra preso. E com ele também apreendemos um veículo automotor. Congelante. Madrugada no sul de Minas foi a mais fria do ano. Em Monte Verde, temperatura chegou a -1 grau. Meu Deus, tive que usar umas 3 cobertas. Estava muito frio. A vontade era ficar dormindo, mas a gente tem os compromissos, né? E em Juiz de Fora, um estudante é baleado na saída da escola. Adolescente foi vítima de uma tentativa de assalto. A vítima está internada no Hospital São Paulo, que não informa o estado de saúde dos pacientes. A Polícia Militar fez rastreamento, mas o assaltante não foi encontrado. Olá, boa noite para você. O Mais Notícias desta quinta-feira começa mostrando que uma força-tarefa da Polícia Civil prendeu mais 3 pessoas suspeitas de envolvimento com uma quadrilha de tráfico de drogas. E isso aconteceu em Poços de Caldas. Na semana passada, outros 3 suspeitos já haviam sido presos. Mais 3 suspeitos foram presos na terceira fase da Operação Audácium da Polícia Civil de Poços de Caldas, que depois de 3 meses de investigação, desarticulou a maior quadrilha de tráfico de drogas da cidade. Entre os presos está Tiago Luiz Moreira, mais conhecido como Tiago 12. Segundo a polícia, ele é um dos chefes do bando. Tiago é irmão do Juliano, que foi preso na primeira fase da operação. Além dele, Lucas Gomes da Silva, mais conhecido como Luquinha, e Thalisson William Coelho também foram presos. Os 3 suspeitos estavam na cidade e não reagiram à prisão. Nós temos identificados como participação na chefia o Tiago 12, inclusive o irmão dele já se encontra preso. E com ele também apreendemos um veículo automotor. O Luquinha, que era o gerente que se comunicava com os demais vendedores, a linha de frente do tráfico de drogas na Coronel Virgílio Silva, também foi preso e apreendido o seu veículo, que é mencionado na música, também é bastante famoso ali no ponto de drogas. E o Thalisson, por último, além de possuir vários carros de luxo com a pouca idade, ele trabalhava efetivamente na venda direta de drogas ali no ponto. Durante o depoimento, Tiago teria tentado justificar os bens materiais e o dinheiro, afirmando que ele e o irmão vendiam brócolis que plantavam na região de Caldas. Os irmãos Juliano e Tiago 12, eles alegam que produzem brócolis numa chácara, que a gente já identificou, inclusive, nós temos fotos aéreas do local. E ele fala que a movimentação de brócolis ali, eles estavam ganhando mais de R$20 mil com a venda, porém eles não têm pessoa jurídica, então eles não podem vender para Ceasas. Então era uma venda particular mesmo, que estava dando um lucro mensal de mais de R$20 mil. Na semana passada, outras 3 pessoas foram presas na segunda fase da operação, entre elas a tesoureira do bando. Com o fim dessa terceira fase, já somam 22 veículos apreendidos com valor estimado em mais de R$1 milhão, mais de R$100 mil bloqueados e 15 presos. A próxima fase da operação deve acontecer em breve. E ontem à noite, um homem morreu e outro ficou ferido em um acidente na BR-251, no norte do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle da direção e o caminhão que transportava toras de madeira bateu em um barranco. Esse acidente aconteceu por volta das 10 da noite em um trecho da BR-251 que fica a 20 quilômetros de Salinas, aqui no norte do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão com placas de Vitória da Conquista, na Bahia, transportava toras de madeira e seguia pela rodovia sentido Salinas. O motorista perdeu o controle da direção e bateu em um barranco. Com o impacto, o caminhão rodou e ficou atravessado na pista. A carga se desprendeu da carroceria e parte dela caiu sobre a cabine. Dentro do veículo havia o motorista e um passageiro. Um deles, um homem de 32 anos, que não teve o nome divulgado, foi atingido pela carga e morreu na hora. A outra vítima, um homem de 51 anos, sofreu uma fratura na clavícula.
Ele foi levado pelo SAMU até o Hospital de Salinas, onde permanece internado. Segundo a unidade, o estado de saúde dele é estável. Hoje de manhã, parte da pista precisou ser interditada para a retirada do veículo e também da carga, mas já foi liberada. As causas deste acidente ainda serão investigadas. Bom, e um estudante de 17 anos foi baleado nas costas durante uma tentativa de assalto ontem à noite em Muriaé, na Zona da Mata. Essa tentativa de assalto foi ontem à noite, às 10h30, na porta de uma escola no bairro da Barra, em Muriaé. Testemunhas contaram à polícia que o adolescente de 17 anos saiu da aula e atravessava a rua quando foi abordado por um homem que trazia numa das mãos um capacete e na outra um revólver. O suspeito teria apontado a arma para a vítima e exigido que o estudante entregasse um cordão. O aluno se assustou, disse que não tinha nenhum cordão e tentou voltar para a escola. Irritado, o criminoso atirou. O garoto foi atingido nas costas e o ladrão fugiu. O SAMU e os bombeiros foram chamados e o adolescente foi levado consciente para o hospital. No momento que a gente chegou, que a gente verificou, o aluno estava deitado na entrada do colégio, consciente, orientado. E nós encontramos uma perfuração, a princípio disparo de arma de fogo, uma perfuração apenas. A vítima estava consciente, orientada e o médico prestou os primeiros atendimentos. A gente auxiliou nesses primeiros atendimentos aí. Posteriormente foi passado para a Polícia Militar as situações que vão ser apuradas aí sobre o motivo dessa injusta agressão. A vítima está internada no Hospital São Paulo, que não informa o estado de saúde dos pacientes. A Polícia Militar fez rastreamento, mas o assaltante não foi encontrado. Michele Pacheco para o Mais Notícias. E agora um alerta para os pais. A relação das crianças e adolescentes com as redes sociais tem que ser monitorada de perto. A cada dia surgem ameaças que podem oferecer risco até contra a vida. Impor limites e observar o comportamento são dicas fundamentais. Está nas mãos dos pequeninos e também dos grandões. Eu uso muita rede social, vejo muito vídeo relacionado a coisa que eu quero me profissionalizar futuramente. No país onde o número de smartphones é maior que a própria população, os pais tentam se organizar para que os filhos não fiquem dependentes da tecnologia. Olha, que delícia! Nós vamos brincar de massinha. E o que vocês vão montar para mim? Além de mãe dessas duas crianças, Daniela também é psicóloga infantil. Ela destaca a importância de fazer combinados com os filhos para que haja um equilíbrio no uso dos smartphones. Você tem 1 hora por dia para brincar com eletrônicos. Qual horário você prefere? Tem o horário de 10 horas da manhã, eu falo em cima de cada realidade, né? Ou às 5 da tarde. Então, você dá 2 opções e já coloca o limite de tempo. A preocupação do momento são as correntes que incitam os menores a cometerem o suicídio, por exemplo. Recentemente, tem circulado nos grupos de aplicativo o desenho de uma criança ensinando como se enforcar. Já mostramos casos de meninos e meninas que se mutilaram ou mesmo perderam a vida para cumprir determinados desafios, como o baleia azul. A psicóloga explica que, além de ficar atento ao comportamento dos filhos, é preciso olhar o corpo, que pode esconder alguns sinais. Aquelas crianças que usam muito moletom, muita blusa de frio, em épocas que não são, né, nessa temperatura, né, que numa época de calor usa uma blusa para tampar, para ficar atento. Então, assim, às vezes entrar, cuidar, tocar, abraçar e às vezes verificar mesmo, sabe, no momento de um banho. Além de conversar muito com o filho, os pais precisam ficar atentos à agenda da criança ou do adolescente. Se o tempo for ocioso demais, maiores são as chances de o filho ficar no telefone. Mas se for para aprender uma atividade nova, por exemplo, que mal tem. O Otávio já aprendeu a tocar bateria, violão e agora está aprendendo a tocar baixo, assistindo aos tutoriais. Otávio, quer dizer que o importante é saber usar a ferramenta. Certo. Você, sabendo usar a ferramenta, você consegue manusear tudo, você consegue fazer tudo pela internet. Para Otávio, o smartphone é como se fosse uma extensão do corpo dele.
O adolescente de 13 anos ganhou o smartphone às 5 e desde então, assim que acorda, a primeira coisa que faz é... Já vou direto, né? Tem como olhar a rede social, jogar, fazer tudo. Deuseni acredita que com o monitoramento e muito diálogo é possível manter o filho bem longe das ciladas do universo virtual. Hora do almoço, hora de dormir, tipo assim, na hora que eu vejo que está passando dos limites, que está na hora de dormir, não, vem dormir agora. O negócio com o Otávio é diálogo, não precisa ficar brigando, xingando, não. A gente senta e conversa com ele, a família toda. Vale lembrar que induzir ou instigar alguém a suicidar-se é crime, com reclusão de 2 a 6 anos. Otávio está atento e sabe o que fazer se receber qualquer mensagem imprópria. Eu apagaria, não compartilharia esse tipo de conteúdo. E eu falaria assim com minha mãe. O mais importante talvez seja estabelecer essa relação de confiança, especialmente com filhos adolescentes, porque se eles confiam nos pais, eles têm condições de chegar até os pais e contar se houver alguma coisa diferente ou difícil de compreender, especialmente para a idade de cada um deles. É muito difícil conter essa onda de redes sociais ou conter o acesso de crianças e adolescentes especificamente às redes sociais, mas mais a esse tipo de conteúdo. O importante é estar próximo. Se a gente consegue estar próximo do filho, a gente consegue evitar que ele seja influenciado e contaminado por conteúdos que são impróprios à idade deles especificamente. O problema é que crianças e adolescentes são muito vulneráveis, porque querem aceitação, porque querem descobrir coisas novas, e se essas coisas novas chegam pelos pais, é sempre mais fácil de lidar. Você agora acompanha um giro com as principais informações do Estado nessa quinta-feira e a gente volta depois do intervalo. A Polícia Civil cumpriu 20 mandados, 17 de busca e apreensão e 3 de prisão em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os alvos são traficantes de drogas, alguns deles envolvidos com a sessão de tortura contra uma menina de 15 anos. A adolescente teve o cabelo cortado por um grupo de traficantes e o crime teria sido motivado por vingança. Na operação, a polícia apreendeu drogas, material para embalagem e prendeu 2 pessoas. Os jovens de 19 anos podem responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lesão corporal. De Lagoa Santa, Vinícius Araújo. Em Governador Valadares, no leste do estado, 2 homicídios foram registrados no intervalo de 2 horas. O primeiro crime foi no bairro Turmalina. Um mototaxista de 35 anos foi morto com 2 tiros, a poucos metros da casa onde morava. Familiares contaram que Anderson Lemos Costa tinha saído para buscar a mulher quando foi baleado. Testemunhas contaram para a polícia que ouviram os disparos, mas não conseguiram ver os atiradores. O segundo crime foi no bairro Vale do Sol. Um adolescente de 16 anos matou o padrasto. O homem de 47 anos não ficou satisfeito com a menina porque ela não quis pegar as roupas dele que estavam no varal. Os dois começaram a discutir e a adolescente levou um tapa no rosto. Ela então pegou uma faca e atingiu o padrasto. A adolescente foi apreendida e levada para a delegacia juntamente com a faca usada no crime. De Governador Valadares, Fran Ribeiro. Foram condenados o empresário José Riso e outros 2 réus acusados de matar 2 homens na cidade de Nova Ponte em 2002 por causa de um acerto trabalhista. Foram mais de 20 horas de debates entre defesa e acusação. O empresário pegou 37 anos de cadeia e os outros 2 réus, 26 e 36 anos. Como eles não estavam presos durante todo esse tempo, eles poderão recorrer da sentença em liberdade. De Uberlândia, Maria Clara Barros.
Até domingo, os moradores e turistas de Poços de Caldas podem visitar a Feira Mineira de Artesanato Rural. São mais de 50 expositores. E nos estandes vão encontrar tapetes, cerâmicas, roupas e esculturas. Vasos, luminárias, esculturas de animais, tudo feito com barro. A matéria-prima milenar, que ainda continua sendo muito utilizada pelos artesãos. Nós temos 2 artesãos de regiões diferentes, mas que primam pela característica mineira do barro mineiro. A pedra-sabão também ganha várias formas, de utensílios domésticos a enfeites. A jazida da pedra-sabão, ela existe só na região de Ouro Preto. Então, a pedra-sabão é tipicamente mineira. Os bordados também têm espaço garantido, assim como o tear, que faz do artesanato moda, que vão desde roupas até bolsas, tudo feito manualmente com todo cuidado. Olha esses instrumentos. A arte é antiga, mas a produção deles por aqui é novidade. Bom, eu sempre fui músico desde os 8 anos de idade, né? Eu trabalho profissionalmente com a música. E eu também sempre trabalhei, a minha família trabalhou com artesanato e eu tenho um primo meu, minha família é chilena, tenho um primo meu que é músico de rua no Chile e eu achei muito interessante o instrumento, queria fazer um para mim. E como eu percebi que tinham poucos produtores no Brasil, eu comecei a ser um dos produtores também. Essa é a 29ª edição da feira promovida pela Associação Mineira de Artesanato Rural em Poços de Caldas. O grupo, que hoje une artesãos do estado todo, foi criado em São Lourenço, justamente para incentivar e dar apoio para quem vive da arte em um estado tão rico de cultura e matérias-primas como Minas Gerais. Estima-se que nos 853 municípios existam aproximadamente 300 mil artesãos. Segundo a Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais de Minas Gerais, o artesanato movimenta mais de 2 bilhões de reais por ano no estado. Vem gente de Minas Gerais inteiro, né? Nós, os artesãos, somos do Vale do Jequitinhonha, da região de Belo Horizonte, Ouro Preto, Contagem, muito do sul de Minas. A feira, que acontece no Espaço Cultural da Urca, conta com mais de 50 expositores e vai até domingo. Turistas e moradores aprovaram. Gostei de tudo, falei, se tivesse o dinheiro aqui, levar de vários artesãos. A gente vem todas as vezes que tem feira, a gente vem dar uma olhada, compra alguma coisinha. É muito bom. Essa feira aqui é muito bonita, muito boa. Todo ano eu venho aqui participar, prestigiar, comprar alguma coisa. E acabei de comprar agora essa panela de barro, porque quero fazer uma bela muqueca. E vocês estão convidados a apreciar. Se estiverem aqui amanhã, podem ir lá em casa, que a muqueca vai sair no capricho. E agora uma boa notícia para quem procura vaga de estágio. O mercado está aquecido e os salários podem chegar a mais de R$2.000. É salário de estagiário mesmo. Nas 2 maiores recrutadoras do país, as oportunidades aumentaram em média 14%. Depois de 4 meses à procura, Bruna conseguiu a tão esperada vaga de estágio. Além de praticar o que aprende na faculdade, a Bolsa Auxílio que recebe paga os estudos e ainda sobra para ajudar nas contas de casa. Eu tenho um desconto de 50%, que é para me ajudar na mensalidade da faculdade, e os outros 50%, o que me ajuda é a Bolsa Auxílio. Aí eu pago metade com esse valor. Assim como Bruna, muitos estudantes procuram essa oportunidade de atuar na área escolhida e ainda receber por isso. A boa notícia é que as empresas estão contratando mais. Nessa agência de estágios, que atende todo o país, o número de vagas cresceu 9,4%. A média da Bolsa Auxílio é de R$ 1.002,79, né, a média total da modalidade estágio, e para quem está no ensino superior é R$ 1.125,69. O estágio também chegou na hora certa para Luiz. Ele largou o emprego de recepcionista para conhecer melhor a rotina de gestor comercial, a profissão escolhida. Hoje, com a minha Bolsa Auxílio, eu faço pagamento da minha faculdade, né? Então ela me auxilia nos meus estudos e também na questão dentro da minha casa, né? Então eu auxilio também junto com o pagamento em relação à minha filha, convênio médico a gente paga para ela, né? Então toda essa questão. Como ela tem 1 ano, então tem leite para comprar, fralda, então minha Bolsa Auxílio fica destinada à faculdade e dentro de casa.
Nessa instituição, que também encaminha estudantes ao mercado de trabalho, as vagas para estagiário e aprendiz cresceram quase 14% de janeiro a maio deste ano. São cerca de 20 mil oportunidades a mais, se comparado com o mesmo período de 2017. O Brasil vem, nos últimos anos, em recessão, né? Esse ano tinha tudo para ele ter um crescimento até maior do que ele está tendo. Mas ele já começou bem, os empresários mais motivados, mais positivos e os jovens também com aquela energia toda para entrar no mercado de trabalho. Entre as áreas que mais contrataram nos últimos meses estão a administração, tecnologia, ciências contábeis e engenharia. Agora, para ser escolhido em meio a tantos candidatos, preste atenção nessas dicas. Ele tem que ser criativo, ele tem que ter um bom relacionamento interpessoal e ser bem curioso, né? Porque assim, ele tem que saber do que está acontecendo, o que cada área da empresa faz. As pessoas ficam muito nervosas na hora da entrevista final. Eu acho que eu mantive bem a calma e isso foi um diferencial na minha contratação. Quadrilhas especializadas usam recursos sofisticados para falsificar dinheiro. E é preciso muita atenção aos itens de segurança para não ser enganado no fim das contas, principalmente quando se trata de notas maiores, aquelas de 50 e de 100 reais. Uma dessas notas de 10 reais é falsa. Você sabe qual? A cópia é tão bem feita que até um comerciante experiente cai no golpe. Vera guardou a nota falsa de 100 reais que recebeu na pequena loja no centro de São Paulo para comprovar que um vacilo basta para ser enganado. Assim, só de pôr a mão no dinheiro a gente tem noção de quando é real e quando não é. Mas nesse dia eu estava passando mal, me sentindo mal e acabei pegando. A comerciante diz que é comum receber dinheiro falso na loja. Aqui toda hora vem tentar passar, constantemente, quase que diariamente. Mas eles procuram mais quando tem muito movimento, que acham que a gente não vai conferir e dá o troco. Os reais falsos que circulam clandestinamente vêm de fábricas de dinheiro como esta, descoberta na Zona Sul de São Paulo em março deste ano. Papel de alta qualidade, tinta especial e máquinas capazes de produzir notas muito parecidas com as verdadeiras. Os falsificadores produziam também dólares e euros. 2 homens foram presos em flagrante. Em setembro do ano passado, 14 pessoas foram presas depois de quase um ano de investigação. Eles falsificavam dinheiro em uma casa em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, e tinham um esquema de distribuição. Mandavam as cédulas para o Distrito Federal e estados como Rio de Janeiro e Paraíba. Alguns criminosos são ousados. Este anunciava a venda de cédulas falsas numa rede social e ainda deixava telefone de contato. Diogo Tairon dos Santos foi preso em Contagem, Minas Gerais, com quase 9 mil reais em dinheiro falso. As formas mais comuns de se falsificar dinheiro no Brasil são utilizar papel moeda de uma nota de valor inferior, dar um banho químico nela e fazer ela virar uma nota de um valor superior. E também existem os casos em que se utiliza papel diverso do papel moeda para fabricar dinheiro falsificado, mas esses casos são mais fáceis de se detectar posteriormente. Só que os criminosos têm se aprimorado. Na zona sul da capital paulista, um camaronês foi preso por policiais do DEIC. Ele era responsável por um novo esquema de falsificação de dinheiro, conhecido como real negro. Nesse caso, é uma tinta preta que cria uma ilusão. Notas de papel em branco parecem dinheiro de verdade quando misturadas a notas reais. Isso acontece pela impressão que a tinta deixa. A Associação Brasileira de Combate à Falsificação tenta ajudar na identificação dos falsários e apreensão do dinheiro falso. Como no caso de qualquer outro produto falsificado, quando a BCF recebe uma denúncia, nós primeiro fazemos um filtro para verificar se existe algum tipo de veracidade nessa denúncia e, havendo, nós encaminhamos ela às autoridades competentes para que tomem as devidas providências. A mais recente investida da polícia foi contra uma fábrica de moedas falsas na zona leste de São Paulo. 2 homens foram presos por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC. O esquema funcionava em um salão comercial. Todo o maquinário foi apreendido. Faziam mais de 1.000 moedas por dia, revendiam no comércio ou repassavam e ficavam com cerca, para quem sabia da atividade criminosa, eles ficavam com cerca de 40% do valor dessas moedas. Moedas de R$1, 50 centavos, 10 centavos, eram fabricados ali naquele local.
Mostramos o vídeo para um numismata, que é um especialista em moedas. Ele diz que uma máquina como essa não consegue reproduzir com fidelidade o que faz uma máquina na Casa da Moeda. A Casa da Moeda é 300 toneladas por polegada quadrada. E essa aqui é uma máquina que tira amortecedor de carro, tá certo? Que prensa escapamento e coisa desse tipo. Então é uma máquina que tem uma resposta na moeda muito menor do que a máquina que tem na Casa da Moeda. Mas no dia a dia, em que as moedas vão e vêm num ritmo acelerado, fica difícil alguém parar para conferir. No caso das notas, é diferente. Percebe no toque mesmo da nota. No toque você percebe. Porque é a cédula, o papel é diferente, né? Então a gente acaba percebendo. A nova família do real, lançada em 2010, veio para dificultar a ação dos falsificadores. Tanto é que se você colocar uma nota dessa daqui, da segunda família, numa impressora normal ou num xerox normal, o xerox não vai funcionar. Isso sem falar dos itens de segurança, que são em número maior. As notas ainda têm tamanhos diferentes e as marcas d'água também mudam de uma para outra. Então são registros que você só vai corrigindo com o passar do tempo e com a análise do material falsificado que chega nos escritórios da Polícia Federal. Que aqui no colecionismo, tudo que é errado acaba chegando até aqui. Eu não conheço, nunca vi nenhuma cédula da nova família falsificada. Os comerciantes ganharam também uma nova ferramenta para não ficar no prejuízo. Uma caneta azul que revela um número na cédula, uma marca de segurança a mais camuflada no papel. Caneta aqui com luz infravermelho, dá para fazer o teste aqui. Se você tem dúvida se a cédula de real é verdadeira ou não, existe um aplicativo do Banco Central, que é esse aqui, Dinheiro Brasileiro, que pode te ajudar nessa hora. Funciona assim. Você passa o celular por cima da nota, ele identifica que cédula é e indica quais os itens de segurança que devem ser observados. Cada um desses pontinhos é um item de segurança. Agora, em termos de tecnologia, nada se equipara a que é empregada na Rússia. Por lá, o Banco Central tem um aplicativo anti-falsificação muito mais sofisticado que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só como funciona. Na hora que eu passo o celular por cima da nota de 200 rublos, aparecem desenhos holográficos, um obelisco e aves voando sobre a nota. Agora, a nota de 2.000 rublos. Olha só que interessante. Tem uma ponte com veículos passando e um navio que cruza por baixo. Por lá, a vida dos falsificadores é bem mais complicada. Eu diria que fica quase impossível. Mas quase impossível não significa impossível. De repente o cara vai achar uma possibilidade, porque você sabe como é que funciona a mente criminosa. Ele quer levar vantagem. A Justiça condenou por improbidade administrativa 2 servidores públicos e 3 ex-presidentes da Câmara Municipal de Serrania, no sul de Minas. Na ação, a Promotoria de Justiça de Alfenas acusou os envolvidos de enriquecimento ilícito, de danos aos cofres públicos municipais e de violação dos princípios da administração pública. Isso aconteceu no período de 2012 a 2015, segundo o Ministério Público. A Justiça acatou a decisão do Ministério Público ou a posição do Ministério Público e condenou os 3 vereadores afastados, João Batista da Silva, José dos Reis Garcia e Elton Bueno dos Santos.
A Justiça condenou esses 3 ex-vereadores a devolverem R$94 mil aos cofres públicos. Eles também tiveram os direitos políticos suspensos por 10 anos. Dos 3 citados, apenas Elton Bueno continua exercendo o cargo público. Ele é o atual vice-prefeito de Serrania. Já os servidores Fabiano Dias Moreira e Emerson Moreira de Souza perderam a função pública e vão ter que devolver cerca de R$47 mil aos cofres públicos. Procurado pela nossa produção, o advogado Saulo Goulart, que representa Emerson Moreira e Fabiano Dias, disse que vai recorrer da condenação na ação civil pública. Já em relação à ação criminal, os acusados afirmam que não houve qualquer ilegalidade na solicitação e no uso de diárias e que eles obedeceram, no caso, ordens da presidência da Câmara à época que eles trabalhavam e foram acusados. O ex-vereador e atual vice-prefeito de Serrania, Elton Bueno dos Santos, informou que vai comprovar a inocência dele. Elton Bueno alega ainda que foi ele quem levou para a promotoria as informações que deram origem a esse processo. Por meio de nota, o advogado Cairo Manuel de Oliveira, que representa João Batista da Silva e José dos Reis Garcia, informou que também deve recorrer da ação por improbidade, da condenação por improbidade administrativa. Sobre a ação penal, o advogado diz que a instrução criminal ainda não foi concluída e que, por isso, ele considera leviano culpar alguém nessa fase ainda do processo. Por fim, o advogado Cairo Manuel de Oliveira afirma que os clientes dele se declaram inocentes e que confiam na justiça. Um rapaz de Varginha teve a ideia de criar um aplicativo para fazer entregas. O Ligeirinho foi desenvolvido por uma empresa em Belo Horizonte e já está disponível pela internet. Ele promete agilizar ainda mais o serviço dos motoboys e de quem solicita esse serviço. Depois de 10 anos na profissão de motoboy, o Alisson percebeu que era hora de inovar. Para isso, teve a ideia de um aplicativo de entregas. Surgiu através pelo Uber, né? O aplicativo do Uber, eu achei melhor para fazer, fica mais fácil, né, para os motoboy. A novidade promete ser ágil. É tudo bem simples. Primeiro basta baixar o aplicativo de graça na loja virtual e fazer um cadastro. Pode ser pessoa jurídica ou física. Para solicitar o serviço, basta colocar o endereço em que a mercadoria está e o local onde ela será entregue. Aí, o próprio aplicativo calcula o valor da entrega e qual motoboy está mais próximo. Na parte do aplicativo vai ter o lugar lá que você vai colocar o trajeto. Vai pegar no ponto 1, ponto 2, acho que vai ser feito o pagamento. É isso, o cliente vai estar vendo na hora. E o cliente acompanha essa mercadoria dela indo até o destino? É, o cliente tem essa parte para acompanhar o serviço do motoboy. Mas essas pessoas, como é que tem sido a procura, a repercussão? O que você tem ouvido delas? Como é que tem sido? Então, os pessoal estão gostando, né? Que é mais incômodo, mais fácil e mais prático, né? Facilita bastante a vida. Facilita bastante, principalmente o pessoal de empresa, né? Não precisa ficar pegando o telefone para estar ligando. Mas antes de colocar a novidade em prática, o Alisson procurou o Sebrae em Varginha e se tornou um microempreendedor individual. Esse jovem garoto, ele teve a iniciativa dessa necessidade do mercado, né? Que é a necessidade da pessoa de tomar uma decisão de solicitar um serviço e através do aplicativo na palma da mão, eu tenho a agilidade, a praticidade de solicitar um serviço. Ele é um dos clientes do Sebrae, né, dos futuros empreendedores que nós sempre orientamos e você vê que naturalmente a gente tornou o cliente dele de um serviço que nós orientamos aqui. O João é motoboy há 6 meses e foi um dos primeiros a se cadastrar para trabalhar com o aplicativo. Ele garante que vale a pena. Uma vez que você não precisa ficar restrito dentro de um lugar, de um local, você está na sua casa e o aplicativo o que acontece? Ele chama no telefone, você vai e atende o cliente e ficou mais seguro para a gente também, porque o aplicativo tem os dados, meus dados, não precisa ficar passando cartão, as coisas. Para mim ficou bom. Uma outra função do aplicativo é o serviço de mototáxi, mas em Varginha ela não funciona. Isso porque essa atividade ainda não foi regulamentada no município. Segundo a prefeitura, o serviço não foi autorizado porque não é útil para Varginha, principalmente por questões de segurança e higiene.
CBN. Esperando a liberação, né, da prefeitura. Se a prefeitura está liberando o mototáxi, daí vai poder fazer os cadastros do mototaxista, né? Para o João, se a atividade fosse permitida, seria mais fácil trabalhar e com certeza o aplicativo seria ainda mais útil. A cidade de Varginha ela tem uma situação demográfica muito ruim. Você anda 500 metros aqui em Varginha, você não consegue andar 500 metros sem pegar uma ladeira, um morro. Então, tendo um mototáxi fica mais prático. Tem linhas de ônibus que não atravessam a cidade de um ponto para outro. Você tem que pegar 2 ônibus. Imagina, o moto vai buscar na sua casa, ele vai te levar no ponto que você quer, às vezes trazer dentro do combinado, é muito prático. Na semana passada nós mostramos aqui no Mais Notícias o flagrante de um homem descendo o anel rodoviário em Belo Horizonte, de skate. A gente viu isso aqui, só que ele não foi o único. No vídeo que você vai ver a seguir, nos vídeos, os rapazes aparecem se arriscando em meio a carros e caminhões. Um desses homens conversou com a nossa equipe de reportagem e comentou o motivo de se locomover dessa maneira. O flagrante feito por um telespectador da Record TV mostra o momento em que o homem desce sentado em um objeto que mais parece um skate, em plena BR-356, região centro-sul de Belo Horizonte. Repare como ele se arrisca e transita entre carros e caminhões e parece não se preocupar com o grande movimento da rodovia. Eu vi só pelo reflexo na camisa, olha lá pra você ver. Você não consegue enxergar não, olha lá. Na semana passada, um caso parecido ocorreu no anel rodoviário. Veja que o homem usa apenas um boné e uma mochila nas costas. Indiferente ao risco de ser atropelado, chega a sinalizar a mudança de faixa com o braço. O rapaz que aparece nas imagens é o estudante Igor Dias, de 22 anos. Ele conta que corta a cidade andando de skate como forma de locomoção. Pelo menos umas 2 vezes por dia eu preciso fazer aquele trajeto. Aqui na Nossa Senhora do Carmo também. Uso o trajeto para procurar emprego ou para ir no centro, atrás de algum recurso para mim, como comida, ou então algum trabalho, um bico, qualquer coisa. Não há dúvidas de que Igor é destemido. A questão é que a aventura dele ou a forma de locomoção coloca em risco não só a vida dele, mas também a de outros motoristas. Mesmo assim, o Código de Trânsito brasileiro não prevê punição para o uso de carrinho de rolimã ou skate em via pública. Eu sou responsável pela minha vida. E a dos outros? A dos outros vai ser responsável dos outros. Se um cara me atropelar, é problema dele. Meu skate não tem a probabilidade de atropelar uma pessoa e matar uma pessoa num carro. Não consegue atropelar um ciclista e matar um ciclista. Se eu acertar um cara numa bicicleta ou numa moto, ele vai sofrer muito menos dor do que eu. Ele pode simplesmente cair. Eu não. Eu vou bater de frente. A Polícia Militar alerta para os riscos do uso de skate como meio de transporte. É importante frisar que dessa brincadeira, dessa aventura, adrenalina, pode gerar também um crime mais grave, como uma lesão corporal e até mesmo um homicídio. Ele se torna um obstáculo para motociclistas, até mesmo para veículos pesados, caminhoneiros, que têm que realizar uma frenagem, muitas das vezes em cima desse aventureiro. Dota é conhecido no meio skatista. É o 6º no ranking do Brasil na categoria Ball. E mesmo para ele, que é profissional, o uso do skate em via pública é perigoso. Esse cara teve uma visão totalmente errada do que acontece na realidade no mundo de quem vive o skate, quem é profissional. Uma influência negativa, ele passa uma insegurança para pai e mãe que às vezes quer botar a criança na modalidade e acha aquilo perigoso, que a criança vai fazer aquilo, mas ele está totalmente errado. A gente pratica em pistas que tem segurança, com equipamento de segurança. E é isso que a gente está procurando, diversão e segurança. Apesar de todos os alertas, Igor disse que vai continuar usando o skate. Não só por aventura, mas principalmente por necessidade. Esse é o meio porque eu não tenho como pagar um veículo, eu não tenho como pagar um transporte público, um ônibus, no caso. Se algum skatista se sentir ofendido pela minha imagem, ele tem o direito total de falar isso, mostrar isso, convidar a gente para ir na pista de skate, conversar, porque eu não estou fazendo isso simplesmente porque eu quero, eu estou fazendo por necessidade.
E o frio chegou de verdade no sul de Minas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, a madrugada de hoje foi uma das mais frias do ano. 20 dias depois do início oficial do inverno, o frio finalmente parece ter começado para valer. Algumas cidades do sul de Minas registraram temperaturas abaixo de zero, como em Monte Verde, onde a temperatura chegou a 2 graus negativos. Em diversos pontos do distrito, a vegetação ficou coberta pela geada. No bairro Sítio da Laje, onde foi registrada uma temperatura de menos 1,9, placas de gelo se formaram sobre a água. Este morador registrou o momento em que tentou abrir a torneira pela manhã e ela estava congelada. Os animais também sofreram com o frio. Por volta de 8 da manhã, quando o sol já tinha saído, os termômetros de rua ainda marcavam 5 graus. Situação parecida com a de Poços de Caldas, onde também geou e a temperatura chegou a menos 1,2 grau durante a madrugada. Em Varginha, uma névoa cobriu a cidade pela manhã. Nas ruas, o que mais se viu foram blusas, cachecóis, toucas e todo tipo de adereço para tentar espantar o frio. Bota umas 3 blusinhas, umas 2 meias e a gente vai na noite e amanhã também. Como é que foi a madrugada lá onde você mora? Meu Deus, tive que usar umas 3 cobertas, estava muito frio. O Vladimir, por exemplo, se agasalhou o máximo que pôde para trabalhar durante a madrugada. Lá é lugar de mato, as coisas em volta, né? Então faz muito frio, né? Muito frio mesmo, né? Então vamos madrugada para a gente trabalhar, né? Tem que agitar mesmo o serviço, porque se parar, sente mais o frio ainda. É comum muita gente dizer que no frio dá aquela preguiça, aquela vontade de ficar quietinho em casa, debaixo das cobertas, né? Pois é, aqui neste bairro em Varginha, onde as pessoas costumam vir correr e caminhar, o pessoal não deu bola para preguiça não. Muita gente saiu da cama cedo para vir fazer atividade física. Gosto bastante de fazer e eu acho que o frio ajuda, porque a gente já vai estar preparado para o verão e dá uma esquentadinha e já começa o dia com pé quente e acelerada. A vontade era ficar dormindo, mas a gente tem os compromissos, né? De levantar cedo e vir treinar. E eu acho que quando a gente treina na parte da manhã, o corpo fica mais disposto, o dia rende mais. Um exemplo de que o frio não é desculpa para ficar parado é o seu Paulo. Com 69 anos, ele não ficou intimidado com a temperatura baixa. Se agasalhou bem e partiu para a caminhada matinal. Tem que andar, senão não para, né? Endurece os ossos e não funciona, né? Tem que andar, não pode parar. E mesmo com as temperaturas baixas, atividade física é sempre acompanhada de uma boa hidratação, como lembra a Érica. Ela vende água de coco, uma bebida que tradicionalmente é consumida gelada, mas que os atletas não abrem mão, nem mesmo durante o inverno. Quem tem o costume de tomar água de coco assim que termina a caminhada, né? Porque ela hidrata. Então, querendo ou não, no inverno a gente pensa que não tem que beber água e que a gente tem que hidratar mesmo, né? Então, quem tem costume, quem já conhece a água de coco, quem faz caminhada, quem faz exercício físico, termina, já vem aqui e já bebe a água. Aí não toma gelado, né? Ela mistura um pouquinho, aí pede para misturar um pouquinho sem gelo. Aí a gente faz do agrado do cliente. Mas para espantar a baixa temperatura, nada como o tradicional cafezinho. A paixão do brasileiro é consumida ainda mais nessa época do ano. Cafezinho especial, né? Eu acho que é um grande aliado nosso aí. Uma bebida quente, gostosa, muito bom. Café é muito bom, ajuda bastante. Pra esquentar, né? Tá muito frio hoje.
E esse frio deve continuar em outras cidades da região entre hoje e amanhã. Em Caldas, aqui no sul de Minas, por exemplo, a temperatura mínima pode chegar a menos 1,2 grau. Em Maria da Fé, a situação é parecida. A mínima deve ser de menos 0,2. Já aqui em Varginha, o clima é um pouco mais quente. A temperatura deve variar entre 6 e 19 graus. De acordo com dados do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, a queda de temperatura no sul e sudeste do país se deve a uma massa de ar frio vinda da Argentina que cobre essas regiões. A previsão é de que a temperatura comece a subir somente a partir de sábado. E com a chegada do inverno também aparecem as doenças respiratórias. Por isso, o ideal seria a prevenção, a vacinação. Mas em caso de sintomas de gripe ou resfriado, os médicos alertam: o melhor mesmo é marcar uma consulta e evitar a automedicação. Pronto-socorro cheio. Cena comum nessa época do ano. É difícil quem consegue escapar das doenças do inverno. É muito difícil. Mesmo tomando a injeção, ainda fica resfriado ainda. Tem que fazer um bom repouso. Não pode tomar friagem. Aí funciona. Fica resfriado, sinusite, rinite, é muita coisa, né? Álvaro tem que se cuidar ainda mais. Por conta da diabetes, o organismo sofre mais nessa época do ano. A minha maneira de prevenir, eu tomo a vacina logo no início. Quando começam a divulgar que vai ter o inverno, que vai acontecer as vacinas, eu já tomo. Porque se eu não tomar, eu fico mal. E no dia a dia da vida, a gente hidrata bem, procura tomar bastante água, né, que eu já faço por conta do diabetes. E seu Álvaro está certo. A hidratação é uma das armas mais eficientes contra as doenças do inverno. A gente orienta sempre os pacientes a estarem realmente aumentando o nível de hidratação, tá? É importante mesmo aumentar a ingesta de líquidos, água, suco, essas coisas. Também, se tiver uma possibilidade de colocar um umidificador em casa, aquelas medidas de bacia, toalha, isso ajuda a melhorar um pouco o nível de umidade no ambiente na casa das pessoas. O médico explica que a combinação de clima seco e frio é justamente o que favorece as doenças respiratórias. Na época do inverno, o clima, a umidade do ar realmente ela cai bastante. E isso, às vezes, favorece com que realmente as mucosas, a gente fique com uma mucosa mais ressecada. Isso atrapalha um pouco o funcionamento normal do organismo mesmo. Então, de limpeza, de secreção mesmo, das nossas secreções, a gente tem um pouco comprometido. Além do que, do frio mesmo, ambiente fechado, isso também faz com que as pessoas tenham um contato maior. Então, a infecção de uma pessoa para outra costuma acontecer também com uma frequência maior. Entre as mais comuns estão a gripe, o resfriado, a sinusite, faringite e as alergias respiratórias. Apesar de não ter gravidade, os sintomas causam muito mal-estar e todas precisam ser cuidadas de forma correta para evitar complicações. Todas as doenças elas podem ter seu grau mais avançado de complicação. Então, assim, às vezes uma sinusite pode ter uma complicação, às vezes mais grave, chegando a um extremo do abscesso cerebral, alguma outra coisa assim. Doenças respiratórias, pneumonia, o paciente evolui para um quadro de insuficiência respiratória mais importante. Um grande aliado contra as doenças respiratórias nessa época do ano é o umidificador. Nessa farmácia aqui, por exemplo, as vendas praticamente dobraram. De todos os aparelhos que estavam à venda, sobraram apenas esses dois. Toda a demanda que a gente tem em estoque nessa época do ano acaba vendendo tudo, acaba saindo toda. Em média, o aparelho custa R$ 120, mas medidas mais baratas também funcionam, como explica o otorrinolaringologista. Em relação a chá, essas coisas, sim, mas o principal de lavar o nariz com soro, manter o soro, bastante hidratação. Hidratante corporal também é legal, manter as mucosas hidratadas. Às vezes colírios lubrificantes também são importantes nessa época. As receitas caseiras também são bem-vindas. E essas muita gente tem na ponta da língua. E tem o cardo santo também, que é muito bom também. O que é isso? É um remédio também, caseiro também. Feito com o quê? Com água e sal. Esse já vai sal. Esse não vai açúcar não. Esse é mais amargoso. Mas funciona também para gripe também. Põe a melissa, põe o cravinho, lava bem a solha, põe numa panela bem limpinha, lá deixa ferver bastante, põe uma metade de limão e deixa ferver com açúcar, até fazer aquele tipo xarope.
Aí depois você toma com o comprimido que você está acostumado a tomar. Mas não se esqueça, assim que aparecer qualquer sintoma, o melhor é procurar um médico. Todos os sintomas, se possível, viu que realmente não está legal, procurar um médico, procurar uma orientação, tomar as medicações certas, não ficar se automedicando, tá? Procurar um especialista para ver se consegue te orientar da melhor maneira possível para ter uma evolução mais favorável. A temperatura em Varginha nesse momento é de 14 graus. Em Poços de Caldas, 11 graus. Para se ter uma ideia, em Montes Claros, a temperatura nesse momento é 23 graus. O pessoal do norte de Minas que está nos assistindo agora não tem noção do que a gente está falando. Mal conhece o inverno, né? 23 graus é uma temperatura bem alta para essa época do ano. Em Juiz de Fora agora são 16 graus. Agora são quase 10 para 8, 47, 48 mais ou menos, 7h47, 7h48. É a hora que a gente estaria caminhando para o final do jornal. Eu disse isso aqui anteontem, durante um período, até especificamente o dia 25 desse mês, nós vamos ter um Mais Notícias mais longo, que vai até às 8 horas da noite. Então eu conto com a audiência de vocês para continuar conosco. A nossa próxima informação, pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais criaram um tônico contra a calvície. O produto é feito com base em uma proteína que combate as principais causas da queda de cabelo. Alessandro tem uma predisposição genética para queda de cabelo. Ele já usou vários produtos, mas sem sucesso. Até que foi convidado para fazer um teste durante 3 meses. Sim, eu notei que o cabelo parou de cair, outros fios começaram a nascer e a qualidade do cabelo melhorou muito. A loção capilar que o Alessandro está usando foi desenvolvida por pesquisadores da UFMG. Os primeiros testes que aconteceram lá em 2010 mostraram que ele não causa alergia. No segundo momento, foi constatada a eficácia, evita a queda de cabelo. Esta foto mostra outro voluntário antes de usar a loção e 15 dias depois. A diferença é nítida. No caso dele, até cresceram novos fios. Foram cerca de 30 anos de pesquisa para chegar à solução. A principal diferença é que esse produto ele é baseado em produtos produzidos pelo próprio organismo. Tem 3 efeitos principais: vasodilatação, promove a dilatação dos vasos sanguíneos que nutrem o folículo piloso, é antioxidante e reduz a morte celular. Com isso preserva mais o folículo piloso. A queda de cabelo atinge boa parte da população mundial. No Brasil, 50% das mulheres adultas têm pelo menos uma queixa em relação à queda de cabelos. Metade dos homens que têm entre 18 e 50 anos sofre com algum tipo de quadro de calvície. Já entre as mulheres, o percentual é de apenas 5%. O produto criado na UFMG vai estar disponível no mercado a partir da semana que vem. Eu trabalho com pesquisa, iniciei com pesquisa básica, mais de 30 anos atrás, e é muito gratificante você acabar gerando um produto, Sai da bancada para o mercado. Para garantir o visual assim, Alessandro vai continuar usando o tônico. Vai manter esse cabelo aí por mais tempo possível. É possível, com certeza. Bom, a gente vai falar agora de futebol. Letícia, boa noite para você. Boa noite para você também, Luiz. Bom, o Cruzeiro teve ontem o segundo amistoso com o Corinthians. O amistoso foi em São Paulo e o resultado parece que não foi muito bom, mais uma vez, para o time de Minas. Pois é, Luiz, uma boa noite também para o pessoal de casa. Não foi mesmo, até porque a Raposa foi determinada a vencer, fez logo 2 gols com Henrique e Rafael Sobis, mas acabou cedendo ao empate. O jogo foi em São Paulo e com mais de 35 mil torcedores empurrando o timão, o Corinthians conseguiu diminuir com Paulo Roberto e no finalzinho, Pedrinho empatou. Este foi o último compromisso das duas equipes antes do retorno da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, que já voltam na semana que vem. E nesse lance, nesse amistoso, também teve um lance polêmico, viu, Luiz? O pênalti. O pênalti.
Teve um pênalti lá polêmico, o atacante Roger, do Corinthians, se jogou na dividida com o goleiro Fábio. O árbitro Lucas Caneto Belotti marcou o pênalti para a revolta dos cruzeirenses. Mas o jogador do time paulista pediu escanteio e não o pênalti. Por sorte, Jadson chutou para fora. Após o apito final, o técnico Mano Menezes fez uma declaração bem curiosa sobre o assunto. O árbitro está ali para arbitrar o jogo, né? Ele errou. Foi um erro, diria, até meio ridículo, né? Passou longe de ser pênalti, mas não é a primeira vez que acontece, até é normal. Árbitro em amistoso sempre dá um empurrãozinho para o time da casa. O nosso lá que foi mal. Ele foi irônico. Será que ele quis dizer alguma coisa? Ele foi muito irônico, mas tudo bem. Para a torcida do Cruzeiro acender aí uma luzinha amarela, o time teve 3 amistosos, foram bem ruins, e a retomada das competições oficiais já acontece a partir de segunda. Eu acho que tem um sinalzinho de pisca-alerta ligado sim, viu, Luiz? Foram 3 amistosos, um com o Coimbra, que não está nem na elite, né, do futebol mineiro, e aí acabou empatando, perdeu para o Corinthians em casa, empatou ontem, então dá para preocupar sim nessa retomada de Brasileirão. Bom, pois é, essa semana a gente tem comentado muito sobre o sistema defensivo do Atlético também, para falar do outro time da capital. O Bremer foi embora e ontem o Thiago Largue falou que ainda precisa de reforços. Mas o Brasileirão retorna na semana que vem. Qual que vai ser a saída do Atlético, Letícia, para esse retorno do campeonato? Bom, Luiz, o Thiago Largue, né, vai ter que usar os jogadores que querem oportunidade para realmente conseguir uma vaguinha ali no time titular. Ainda mais com esse tanto de jogadores saindo, chegando. No primeiro confronto contra o Grêmio, na semana que vem, o jovem Juninho, de 23 anos, deve formar a dupla de zaga com o Gabriel. José Carlos Ferreira Júnior, 23 anos, mais conhecido como Juninho, emprestado pelo Palmeiras, chegou em maio deste ano na cidade do Galo. O jogador tem treinado no time titular ao lado de Gabriel e o zagueiro canhoto tem suas habilidades. Ele atua também como lateral esquerdo, mas para ele não tem muito esse negócio de escolher lado para jogar não, viu? No Brasil, tanto na Europa, são poucos zagueiros canhoto. A maioria dos times jogam com 2 destros, então isso eu acho que não faz diferença nenhuma, talvez vai mudar só o lado da perna, com uma facilidade melhor para sair, mas eu acho que não tem muita diferença não. Recente no clube, essa intertemporada foi boa para ele, viu? Deu para conhecer bastante todo mundo, então isso é muito bom para a gente, não só para mim, faz algum tempo que eu cheguei, mas como para o Tiará, para o Davi, para o Denilson, para o Zé que chegou, então isso é muito bom para eles também poderem se enturmar. O clube alvinegro foi um dos que mais se movimentou nessa parada para a Copa. Mas e aí, com tantas caras novas no elenco, o time está pronto para encarar o Brasileirão? A gente estava pronto desde o começo, isso mostrou no começo do campeonato. A gente vem chegando em segundo, então os reforços chegou. Mas para reforçar o time e dar mais qualidade e pôr mais intensidade no grupo para a gente brigar pelo nosso objetivo. Quando a bola voltar a rolar, o Galo só tem um foco, o Brasileirão. Isso porque alguns dos adversários vão ter que dividir a atenção com outros campeonatos. Os clubes agora que estão em 2 ou 3 competições, dependendo, vai ter mais desgastes. Acaba levando um pouquinho de vantagem. Se a gente souber usar, a gente vai usar muito bem e vamos sair com o nosso objetivo. Agora, uma polêmica. O Atlético foi proibido pela FIFA de contratar jogadores na próxima janela de transferências, no começo do ano que vem. Isto porque o clube mineiro não pagou integralmente o time chileno Atipato pela compra do meio-atacante Otero. O valor da dívida gira em torno de R$2.700.000. O prazo dado pela FIFA para o Galo pagar e revogar a proibição é até o dia 11 de agosto. O advogado de causas internacionais do Atlético ainda não definiu se o clube vai entrar com recurso ou efetuar o pagamento. Bom, Letícia, agora nós falamos aí durante a semana várias vezes de jogadores que podem sair, Roger Guedes, Casares, e chegaram jogadores novos. O Atlético é o vice-líder do Campeonato Brasileiro e a intenção dele, claro, é brigar pelo título. Essas mudanças todas, será que comprometem? Eu acho que no começo sim, Luísa. O time ainda não vai ter aquela identidade, os jogadores ainda vão estar um pouco perdidos, mas o Atlético, é o que a gente viu na matéria, o Atlético tem um único foco. Ele vai jogar só o Campeonato Brasileiro. Tem tempo para se Então preparar. tem tempo para se preparar, ao longo da semana vai ter mais dias para treinamento, então acho que isso não vai afetar tanto.
Vamos ver, né? Hoje nós temos uma notícia também do América, do Coelhão, né? É verdade. O que a gente tem para falar para a torcida enorme do Coelho? Não é ironia, Eu acho até que para os torcedores do América a notícia não é tão boa quanto eles esperavam. O autor do gol que deu ao América o título da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, Rafael Lima, reincidiu o contrato com o time e está prestes a acertar com o Coritiba. O pedido partiu do próprio zagueiro e foi acatado de forma amigável pela diretoria. Rafael Lima se transferiu da Chapecoense para o Coelho pouco tempo depois daquele acidente com o voo da equipe catarinense que matou 71 pessoas em dezembro de 2016. Nas redes sociais, o jogador agradeceu o apoio da torcida americana. Meu ciclo se encerra aqui no América, mas quero passar essa mensagem para agradecer realmente a vocês por tudo que vocês fizeram por mim depois de toda a tristeza que eu passei na minha vida. E tive um recomeço aqui no América e vocês foram fundamentais. Um grande abraço e fiquem com Deus. Que legal esse reconhecimento. E a ida de Cristiano Ronaldo para a Juventus continua movimentando o futebol mundial. Na Itália, vários torcedores comemoram, mas também há protestos com o novo salário do craque. Turim, na Itália, não é apenas a próxima casa de Cristiano Ronaldo. Segundo o empresário do jogador, a Juventus será o último clube do atacante antes da aposentadoria. O contrato de 4 temporadas deixou eufóricos torcedores e companheiros de equipe, como o recém-contratado goleiro Mattia Perin. Estou animado em dividir o campo com o melhor jogador do mundo, disse. Em amistoso na Rússia, o campeão do Penta, Cafu, que jogou no futebol italiano, também comemorou. Eu acho que o futebol italiano ganha o melhor jogador do mundo e acaba ganhando com isso o campeonato italiano, que vai levar outras grandes potências do futebol mundial para lá. Já em Madrid, o sentimento é de saudade. Nas redes sociais, o volante Casemiro, que jogou ao lado do craque do time espanhol, se despediu do amigo. Com você eu aprendi, aproveitei e ganhei. Obrigado por tudo, escreveu. Este torcedor conta que foi pego de surpresa, mas que só tem a agradecer. Só o salário do craque vai custar aos cofres do clube 30 milhões de euros por ano, o equivalente a 135 milhões de reais. Funcionários da montadora que patrocina o clube ameaçam entrar em greve a partir de domingo. Os trabalhadores reclamam do alto investimento em um jogador de futebol, enquanto a fábrica sofre com demissões. A Juventus já começa a vender a nova camisa 7. Para este torcedor, estampar o nome de Ronaldo nas costas é um sonho realizado. Agora, ele já pensa no próximo, ganhar a Liga dos Campeões. Seguramente quello di alzare la Champions. Boa noite, até amanhã. Boa noite.